primeiro dia da semana. Isso significa que o resto da semana vai ser mais abençoado ainda do que o princípio. O resto da semana vai ser mais abençoado agora, porque a semana é longa. E começando no primeiro dia a essa hora, quer dizer que a bênção do Senhor já está retratada e no seu caminho. Hoje vamos falar acerca de um assunto muito importante e muito longo, mas vamos limitá-lo, vamos fazer um pouco mais curto. Se o culto acabar antes da hora, os irmãos não se assistam por causa disso. Antes de tudo, queremos agradecer a vossa preferência em nome de nossos pastores e da nossa igreja Christ the Rock, ou Cristo a Rocha, em estarem participando deste serviço em vossos receptores. Para os amados irmãos, mais uma vez, deixe-me dizer o que é que nós vamos falar hoje. É um assunto muito conhecido, mas é uma necessidade diária. Um recado bem entregue à diária. Tenho isso aqui escrito para dar o recado bem entregue aos amados irmãos. Já oramos por nós, mas antes de continuar, mesmo sentado, inclina a sua cabeça ou então levanta os seus olhos para cima. Vamos dirigir uma breve oração ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo facto de nos teres concedido o suficiente para estarmos aqui com vida, saúde e alegria no Senhor. Obrigado por tua palavra que vai abençoar os nossos corações. Obrigado por cada alma que aqui está para vir. Obrigado por cada um que em seus lares, ou seja onde for, está escutando. Seja a tua bênção protetora sobre cada um. No nome eterno, santo e poderoso do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. E os amados irmãos dizem, obrigado por isso, amém? Deves recebê-lo certamente. Como buscar a presença de Deus. Este é o título e o assunto em que já estamos tratando. Mais uma vez, como buscar a presença do Senhor. Primeiro, quem é que deve buscar a presença do Senhor? Todo aquele que não tem a presença do Senhor. Seja ele, seja ela, seja grande, seja novo, seja velho, aliás, seja idoso, seja quem for, que não tem a presença do Senhor na sua vida, que não sente o Senhor na sua vida, tem necessidade de o buscar. Como se busca o Senhor? É uma história longa, maravilhosa, mas como ele diz, há momentos vamos fazer tanto quanto curta. Todos que me escutam sabem perfeitamente e já experimentaram o que é ter sede. Até há quem diga, desde criança eu ouço de que a sede é pior do que a fome. É mais difícil suportar a sede do que a fome. Até certo ponto eu acredito. Claro, temos de compreender que estamos falando, e eu vim de falar, acerca de sede espiritual. Não água, não sede de água, o que também é muito bom. Mas tem graça por falar em água. Jesus disse, eu sou a água da vida. O que acontece na vida natural também pode acontecer na vida espiritual. Os irmãos sabiam? Têm essa experiência? O que acontece na nossa vida diária acontece na nossa vida espiritual. A nossa vida diária é uma coisa, a nossa vida espiritual é outra coisa. São duas vidas, são dois regimes. De fato, isso está escrito em 1 Coríntios 15, 46, o que eu acabei de dizer. Lemos o seguinte em João, se algum irmão quer abrir em João, ou se prefere estar só escutando, tem as duas à sua escolha. Lemos o seguinte em São João capítulo 7, versos 37 a 39. Diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo,
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. A Escritura que se refere a isso está em Jeremias, capítulo 17, verso 13, se alguém quer tomar nota. O verso 39 continua dizendo: Jesus disse isso acerca do Espírito que haviam de receber todas as pessoas que viessem a crer no Senhor Jesus, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, isto é, no tempo em que o Senhor Jesus falou estas palavras, por isso fica bem explicado. Por ainda, o Espírito Santo não tinha sido dado porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quanto depois que o Senhor foi glorificado? Quem é que me diz? O irmão está tudo esperto e a olhar para mim. Quanto foi que Jesus foi glorificado? Foi na cruz? Foi na ressurreição? Portais eternos, levantai vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Uma passagem maravilhosa, não é? Foi quando Jesus foi glorificado, quando retornou ao céu. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E estou ouvindo falar do nome de Jesus, o nome mais precioso desta vida. Dá vida, alegria, saúde, tudo o que seja necessário, o Senhor dá. E o pãozinho de cada dia também. Mas aquele que crê em Jesus, águas vivas correrão do seu ventre. Os irmãos já viram alguém que crê em Jesus? Os irmãos já viram alguém por águas vivas de si para fora? É talvez, o que é águas vivas? O que é águas vivas? Águas vivas é água que corre. O mar é água viva porque corre. Se o mar corre e é bastante. Há lugares na encosta leste dos Estados Unidos, que só os barcos de guerra têm a ordem de andar lá, eles andam em água que corre para não gastar muita gasolina. Eles não gastam gasolina. Eu disse gasolina porque quis. Então, o mar corre. Só o poder de Deus para fazer o mar do sul subir para o norte. Meu Deus, vamos deixar o mar da mão. O que acontece na vida natural também pode acontecer na vida espiritual. De fato, está escrito que é assim, primeiro, isso é que estou repetindo, primeiro o natural e depois o espiritual. Se nunca lê, mais uma vez, 1 Coríntios 15, 46. Vemos o seguinte em São João: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos lembrar o que acabamos de cantar há momentos, acerca do primeiro amor. A Bíblia Sagrada dá uma boa receita acerca do primeiro amor. O autor do cântico que cantamos, ele pede a Deus que nos ajude. É bom pedir a Deus que nos ajude em tudo que nós queremos fazer. Mas o remédio para o primeiro amor, sabe o que é? Está escrito assim: volta a fazer o que tu fazias. Está em nós, contigo, comigo. Quando voltares a fazer o que tu fazias, já voltaste ao primeiro amor. Perdeste o primeiro amor, eu não estou dizendo que alguém perdeu, eu estou-me referindo ao assunto. Perdeu o primeiro amor àquele que deixou, aquela que deixou de fazer o que estava fazendo. É interessante, não é? Marque isso no seu coração. Queres ter o primeiro amor? Certamente, podes dobrar os joelhos e orar ao Senhor que te ajude, mas tu tens que voltar. Não vem do céu, um anjo não te vem trazer o primeiro amor. Faz o que tu fazias e ficas dentro da rede do primeiro amor. Mas continuando com o nosso assunto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é muito importante, porque quem quiser de Deus tem que vir a Deus. Ninguém fique confundido por eu uma vez mencionar Jesus, outra vez mencionar Deus, outra vez mencionar o Espírito Santo,
porque no tempo, na dispensação em que nós, a igreja, está vivendo, o Espírito Santo é que está atuando tudo, isto é, a obra de Deus e a obra de Jesus. Deus está no trono. O Senhor Jesus está sentado à destra ou à sua direita. E Jesus mandou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, o nosso diretor, o nosso ajudante, aquele que intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós diante do trono da graça e o Senhor Jesus ainda torna a interceder. Se houver necessidade, o Senhor Jesus diz assim ao Pai: Senhor, derramei o meu sangue na cruz do Calvário por causa dessa alma perdida, socorre essa alma aí. É o que Jesus está fazendo. E muito mais do que isso. E muito mais do que isso. Glória a Deus nas alturas. Seja louvado o teu nome, Senhor. Senhor, permita que o homem e a mulher ouçam a tua palavra, Senhor. Abra o seu coração e te receba para a sua salvação. Vamos continuar. O verso 39 diz assim, da chamada que nós fizemos em João 7, 39. Jesus disse acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas já hoje o Espírito Santo já foi derramado no dia de Pentecostes e ainda tem o mesmo poder no dia de hoje, desde que o homem busque a Jesus, busque a Deus. Estas palavras nos mostram que estamos falando de realidades e não de religião. O que nós estamos falando é palavras da Escritura Sagrada e que são realidades e não religião. Religião e realidade é muito diferente uma da outra. Estamos falando acerca de, não se esqueçam, o nosso assunto é acerca de buscar a presença de Deus, de sentir o Senhor conosco. Quando eu digo conosco, eu não me refiro a uma reunião, eu refiro a mim e a ti. Quando estás em casa, quando estás no trabalho, quando estás gerado um fogo, e eu também. Deus quer ser buscado. Põe isso na tua mente. Deus quer ser buscado. Muitas vezes estamos clamando a Deus por isso, clamando a Deus por aquilo, clamando a Deus. Se nós estivermos em dia com Deus, Deus está ao nosso lado. Se nós estivermos em dia com Deus, e Deus não precisa buscar mais a Deus. Só porque nós necessitamos buscar constantemente a Deus para estarmos sempre em dia com Deus. Ou seja, nós necessitamos de buscar o Senhor constantemente. Fique sintonizado. Nossa maior necessidade é buscar a Jesus, porque Jesus é o caminho. Só Ele é a fonte de água viva. Só Jesus satisfaz a sede da nossa alma. Como buscar a Jesus? Vamos ver. Vamos voltar para a Bíblia, a palavra de Deus, e observar duas formas para buscarmos a presença de Deus. Ouça com atenção. Eu vou falar de duas formas, mas são muitas formas. Mas não dá para falar de todas, então eu já estou avisando que vou falar de duas formas de buscar a Jesus ou buscar a Deus. Muito bem. Primeira forma, colocar em ordem nossas prioridades. Preste atenção, eu não falei em propriedade, eu falei em prioridade. Prioridade significa direito de passagem. Quando alguém está guiando o seu automóvel ou qualquer veículo e que tem o direito de passagem, diz que ele tem prioridade. Nossas prioridades, o que está em primeiro lugar é a nossa vida. Temos que colocar isso em ordem.
E referi-me ao primeiro amor exatamente por ser muito parecido com isso. O primeiro amor é voltar atrás e fazer o que fazia. E se tu queres receber a bênção do Senhor, tu tens que estar no lugar que te pertence. Colocar em ordem nossas prioridades. Ou seja, o que está em primeiro lugar na minha vida. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas permita-me dizer o que é que está em primeiro lugar na nossa vida. Alguém dirá, o que eu já ouvi muitas vezes, mas o que é que tu queres dizer com isso? Eu não quero dizer nada, eu estou só falando do que está na palavra de Deus. Não é a minha invenção. Mas não sabes que a gente tem um trabalho. Eu sei que tens um trabalho, e é bom ter trabalho, está escrito na Bíblia que aquele que não trabalha não coma. O apóstolo Paulo escreveu isso. Então é bom ter um trabalho, mas mesmo no trabalho, quem é que está na frente? Esteja Deus na frente. Aqui está o ponto. Não há descarte para o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ninguém vem dizer que tem trabalho, que não tem saúde, que seja lá o que for, porque isso não tem Deus no primeiro lugar, tem outras responsabilidades antes de ter Deus. Como é que vai ser isso? Como é que vai pôr Deus no primeiro lugar? Você tem que fazer isso, aquilo. Nisso tudo que tu fazes, põe Deus no primeiro lugar. E não, isso não precisa ser muito inteligente para fazer isso. No que tu dizes, no que tu fazes, no que tu pensas, põe Deus em primeiro lugar. Não sabes como? Busca a Deus, lê a palavra de Deus. Mas isso é muito trabalho. Nunca vais sentir Deus na tua vida. Nunca vais ter a presença de Deus na tua vida. Falas de Deus, falas mal de Deus toda a vida, porque Deus deixa fazer relâmpagos aqui, Deus deixa o mar fazer isso ali, Deus deixa acontecer isso, Deus deixa fazer... Busca a Deus e a tua boca se cala. Só vais glorificar a Deus porque Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Ninguém sabe como este mundo, o que deve ser feito, senão Deus. Quem fez este mundo, quem fez o homem, quem fez os céus, quem fez tudo, até o diabo, quem fez o inferno para ele e para lá, foi Deus. Deus tem tudo na sua mão. Nunca te irrites contra Deus, nunca refires contra Deus. Humilha-te, ouve a sua palavra e se tu queres ter a sua presença na tua vida, faz o que está escrito, que nós estamos falando. Deus no primeiro lugar. Em Mateus 6,33, o Senhor Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Se eu estivesse num lugar, tivesse autoridade para isso, autoridade social ou política, fosse lá o que fosse, e perguntasse às pessoas: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se eu perguntasse a eles, ou se eu dissesse isso a algumas pessoas, quer dizer, o que é que acabei de proferir agora, o que é que eles iam me dizer? Eu estou vendo. Deixa-me falar por eles. Estou vendo que eu estou vendo toda a gente por aí com coisas acrescentadas. Olha, põe os óculos de verão na cara e olha para aqueles que são fiéis ao Senhor. Está escrito na palavra de Deus que nada lhes faltará. Quem põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, nada lhes faltará. E aquele que falta e o que não falta. Eu não sou regedor. Não ia fazer perguntas. Eu estou falando da palavra do Senhor. Deus é simplesmente fiel, ponto final. E Deus já fez tudo, já preparou tudo. Eu vou mostrar aos irmãos. Já fez tudo, já preparou tudo. Antes de fazer o homem, já estava tudo à espera dele. Fique sintonizado. Jesus disse, quando esteve aqui neste mundo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça quer dizer, não precisas ser juiz por causa disso. A justiça quer dizer, é o que está ligado ao reino de Deus. Todas estas coisas, que são as coisas que o Senhor tinha falado, vos serão dadas. Em Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo declarou:
se já ressuscitastes com Cristo, buscai, está escrevendo à igreja. Jesus falou para uma multidão, não foi para a igreja. Claro, de certo modo foi para a igreja, porque nós estamos usando agora, não se confundam, mas no tempo, na hora, no dia em que Jesus estava falando, não havia igreja, estava falando para as multidões que estavam com ele. Mas fica na sua palavra e agora serve para a igreja. Buscai as coisas que são de cima. Deixa eu começar de novo. Se já ressuscitaste com Cristo, isto é, tu estavas morto nos teus pecados, nos teus delitos e pecados. Aceitaste o Senhor Jesus como teu Salvador. Uma vez que é assim, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se quisermos gozar da presença de Deus, temos que buscar e manter nossa relação com Deus. Compreende? Nossa relação com Deus tem de ser mantida. Se nós não mantermos nossa relação com Deus, Deus não é responsável de não nos acontecer o que está escrito. Eu ouço muita gente queixar-se disso e daquilo, mas para que as bênçãos do Senhor venham, nós temos que estar em condições disso. Compreende? Nós podemos orar por uma pessoa que não é salva, podemos orar por suas necessidades, mas o Senhor responde de conformidade com o que está escrito. Quando ler a palavra de Deus, preste atenção ao que está lendo. E se puder, vê se consegue arranjar a definição de cada palavra que tu lês. Lê poucas, mas pelo menos fica sabendo o que é que estás lendo. Eu estou um pouco delicado hoje, é tu cá, tu lá. É porque assim exige o assunto que estamos falando. O apóstolo Paulo, deixa eu voltar. Se quisermos gozar da presença de Deus, temos que usar e manter nossa relação constante com Deus. Isto é, nós temos que manter a nossa amizade, temos que falar com o Senhor todos os dias, ler a sua palavra quando necessário, todos os dias. Não precisa ler muito, temos que estar no nosso lugar. É como a vara tem que estar ligada à videira. Eu gostava de falar muito sobre isso, mas a gente tem que andar. Vamos continuar. O apóstolo Paulo estava no Areópago, na cidade de Atenas, na Grécia. Areópago era um lugar, um parque, onde eles tinham expostos muitos altares. E aí, Paulo pregou para uma curiosa audiência. Eram filósofos que queriam saber da parte de Paulo o que ele estava pregando. Paulo chegou a Atenas, capital da Grécia, e falando de Jesus. A gente nunca viu falar disso. Eu sou matador, disse a coisa nova. Traz esse homem aqui que a gente quer ouvir falar o que ele tinha. Veja, está escrito em Atos, capítulo 17, e versos 26 e 27. Ouça o que Paulo disse a eles. Há momentos ele disse que ia dizer, e agora eu estou dizendo. Atos 17, 26 e 27. O apóstolo Paulo lhes falou assim: de um só homem, pode não estar escrito na Bíblia exatamente como eu estou falando, porque estou pondo o nome em vez de pôr o pronome, quero que todos compreendam perfeitamente bem. Diz assim: de um só homem, que é Adão, Deus fez toda a geração dos homens para habitar em toda a face da terra. Determinando os tempos, já antes, tudo isso é na eternidade prévia, já antes ordenadas, e os limites da habitação do homem. Verso 27 diz assim: para que buscassem ao Senhor. Antes de haver homem, antes de haver Adão, antes de haver o jardim do Éden, já o programa estava tudo estabelecido pelo único Deus. Compreendem? Para buscarem a Deus.
Deus quer ser buscado. Deus quer que a alma humana, o ser humano, busque a Deus. Há duas formas de buscar a Deus. Há uma forma de buscar a Deus quando a pessoa já perdeu o contacto com Deus, e há a forma de a pessoa ainda estar em contacto com Deus, mas continua buscando a presença do Senhor na sua vida. Em algum lugar de minhas notas eu escrevi: isto é modo contínuo. Quem quiser ter a presença do Senhor na sua vida, não é artigo do Luís ou domingo de manhã vir à igreja. É artigo contínuo. Tem que estar em constante comunhão com Ele. Tem que estar em dia com a sua crença. Eu creio que isto está sendo bem explícito. Muito bem, vamos continuar. Buscar o Senhor é ato contínuo. Prioridade é coisa do coração. Eu vou dizer mais uma vez. Essa coisa de olhar, vigiar nossas prioridades, o que é que está em primeiro lugar, isso é coisa do coração. Jesus disse à multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. A maior busca da nossa vida começa quando determinamos buscar a Deus. Quando sua presença se torna o maior desejo de nossa vida. Buscar a Deus não tem nada a ver com o trabalho. Não é porque está trabalhando que não pode buscar a Deus. Absolutamente nada. Pode trabalhar de noite e dia e estar buscando a Deus. Não precisa pôr o joelho no chão. Não precisa ler naquela hora a palavra de Deus. Quando tu lês a palavra do Senhor, quando tens tempo, lês a palavra do Senhor, fica no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, está escrito. Então, não precisas estar sempre lendo para estar em contato com o Senhor. Sejas fiel ao Senhor. Mas busca o Senhor. Eu não sei buscar ao Senhor. Estás ouvindo? Interessa-te com isso. Interessa-te com... Bom, se estás interessado, como eu vos falei do título, como buscar a presença de Deus, como sentir Deus é nosso coração, e alguém pode dizer aí, tu estás para aí a falar e a secar a boca, mas eu sinto Deus no meu coração sem fazer nada disso que estás dizendo. Bom, muitos parabéns. De alguma sorte, tu estás agradando a Deus e Deus está contigo. Pronto. O que eu estou falando é o que está escrito, mas já arranjaste um outro caminho. Deus te abençoe. Certa ocasião, os discípulos chegaram ao pé de Jesus e disseram: ei, Senhor Jesus, eu vi um grupo de pessoas que estavam batizando também no outro lado, na margem do Jordão. Tu queres que a gente diga a eles para não fazer nada? Diz: ei, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Deixa batizar para aí. Jesus diz. Se alguém não está fazendo exatamente o que eu estou dizendo, mas sente a presença do Senhor, não te confundas. Não te confundas, porque temos um inimigo que é muito manhoso. Manhoso quer dizer, faz a manha, toma e gosta, faz a diligência a tomar o lugar de outro. Se possível, está escrito, ele enganará até mesmo os escolhidos de Deus. O nosso inimigo, Satanás. Ele nem sempre tem má aparência. Bom, não se fala mais nesse assunto agora. Vamos continuar com... Estamos quase terminando, mas vamos agora falar da segunda forma de buscar a presença de Deus. A segunda forma, a primeira foi, como eu disse, os irmãos ainda lembram, nossa prioridade, o que nós temos em primeiro lugar, o que é que está em primeiro lugar no nosso coração. Agora, já que eu falei nisso, Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, não tem lugar nenhum. O irmão punha isso bem presente na sua cabeça.
Deus não quer o segundo lugar. Jesus não quer o segundo lugar. Ou Ele está em primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está na nossa vida. Isso fica... Alguém pode dizer que eu estou muito esperto, ou estou me fazendo mais do que os outros. Eu não estou falando de nada que é meu. Eu estou falando do que está escrito na palavra do Senhor. E no português razoável, talvez não seja do melhor, mas é razoável. Não te esqueça disso. O Senhor, querido irmão, querida irmã, Deus não está no primeiro lugar, não está no segundo. Se algum irmão tiver alguma pergunta em particular, que queira mais alguma explicação, eu farei o que puder nesse sentido. Segunda, é buscar a sua presença em oração. Não podemos ter uma relação pessoal com alguém com quem não queremos comunicar. O irmão compreende? O irmão diz? Ninguém quer ter uma relação pessoal, ninguém quer ser amigo com alguém que não queira conversar com ele, que não queira comunicar-se com ele. Então, com Deus acontece o mesmo. Se queres que Deus esteja contigo, que a presença do Senhor esteja contigo, tens que comunicar-te com o Senhor. Isso é claro. Agora, deixa-me fazer uma pergunta. Os irmãos comunicam-se com o Senhor? Muito belamente os irmãos espirituais. E tu, João, tu comunicas-te com o Senhor? Bom, eu não posso falar dos irmãos, mas posso falar de mim. Irmãos, para ser sincero consigo, eu não me comunico tanto como devia. Eu estou constantemente a pedir perdão a Deus de coisas que eu faço. Porque eu resolvo um assunto sem convidar Deus e depois de resolvido peço a Deus para abençoar. Eu levo a minha vida toda a aprender isso e ainda nunca aprendi de veras. Estou sempre aprendendo. Mas me pedindo ao Senhor que me ajude, que ajude. Às vezes aparece um problema pela frente e fico meio preocupado, procuro resolver o assunto sem pedir a Deus que me ajude. Os irmãos estão assim, são. Não se diz nada, é só eu que sou assim. Os irmãos compreendem. E está Deus no primeiro lugar na nossa vida. Eu não estou pondo medo aos irmãos nem nada. Eu estou fazendo coisas para nos renovar a nossa forma de pensar, os nossos procedimentos bíblicos. Muito bem. Eu estou pondo tudo na terceira pessoa, é nós. Eu não estou dizendo tu agora. Eu estou falando é nós, eu e os irmãos. Deixa eu repetir isso. Nós não podemos ter uma relação pessoal com alguém com quem não queremos comunicar, de forma nenhuma. No Salmo 119, verso 18, diz: Senhor, esse Senhor não está na Bíblia, é que pus para ficar mais compreensível agora. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que oração! Que oração de maravilhosa! Foi o homem de Deus que escreveu esse salmo. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Será que ele tinha os olhos fechados? Irmãos, não fiques ofendido comigo. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Será que seria agora um momento para nós todos orarmos? Mas pelo menos vamos dizer juntos, não tenha receio: Senhor, abre os meus olhos. Diga: Senhor, abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. É interessante notar o desejo do salmista: Senhor, abre os meus olhos para ver as grandezas, os panoramas, as vistas que tu tens criado nesse mundo. Não, abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Porque, irmão,
Eu sei que tu estás de trás do púlpito. Podes dizer alguma coisa, tens um certo direito para isso. Mas eu não preciso pedir a Deus para abrir os meus olhos. Os meus olhos estão abertos e bem abertos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo menos alguém tem os olhos abertos. Pronto. Eu não vim para aqui a repreender os irmãos. Graças a Deus, os irmãos têm os olhos abertos. Sabe uma coisa? Se queres manter os olhos abertos, busca o Senhor todas as horas. Todos os dias. E se não tens os olhos abertos, pede ao Senhor que te abra os olhos. E se alguém me escuta em qualquer lugar, peça ao Senhor, não tenhas vergonha de dizer: Senhor, abre os meus olhos para te ver. Abre os meus olhos espirituais para te compreender. Esse abrir de olhos é abrir a mente, é abrir o coração, é abrir tudo para ver e compreender as maravilhas do nosso Deus. Disse alguém com muita prioridade. Prioridade é direito de passagem. Disse alguém com muita prioridade: quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Amada assistência aqui e lá. Nós só temos uma vida para viver neste mundo. Os dias vão passando e nós vamos ficando cada vez mais novos. Olha para o Senhor. Eu não me enganei. Não se funciona mal. Olha para o Senhor, mesmo ficando cada vez mais novo. Porque o dia vai chegar, a hora vai chegar e tudo vai chegar em que nós nos vamos apresentar diante de Deus. Quem não tem o selo do sangue de Jesus na sua vida, quem não tem os seus pecados perdoados por Cristo Jesus, que morreu na cruz só por causa disso. E Jesus não é coitadinho. Jesus não foi coitadinho. Jesus foi o maior herói do céu e da terra. Jesus deu a sua vida. Ele mesmo disse: ninguém tira a vida de mim. Ninguém tira a vida de mim. Os discípulos todos fugiram, etc, etc, etc. Jesus não ficou ofendido com isso. Não era eles que iam livrar Jesus. Jesus deu a sua vida. Ofereceu-se para fazer o que fazia antes com cordeiros. Isso é um mistério muito grande e profundo, mas fica muito simples. Jesus morreu na cruz para derramar o seu sangue. Com o seu sangue derramado, ele perdoa todos os pecadores que lhe pediram. Como o ladrão estava na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. E depois está escrito também: levaram-o para a sepultura. E Deus o ressuscitou. Ou seja, não foi Jesus que se ressuscitou. E com esse esclarecimento, eu não estou desclassificando o meu querido Jesus. Foi o Pai a que o ressuscitou. Sabes porquê? Porque o diabo já tinha inventado uma. Ele não morreu. Ele foi desmaiado para o sepulcro. Não, ele morreu. E a prova é que está escrita que ele morreu. Por isso foi, diz o Pai, que o ressuscitou. Glória a Deus. Irmãos, irmãos, palmas para o Senhor. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Olha, os irmãos sabem uma coisa. A nossa fé não é uma fé vã. E nós não somos maiores, mais do que ninguém. Quem é grande é Deus, quem é grande é Jesus, quem é grande é o Espírito Santo. Mas a fé que nós temos, que só Jesus é que salva, e só Jesus é que nos vai levar ao céu, porque Jesus morreu e ressuscitou, é pura da verdade. Não há outra religião melhor do que essa, não há outra crença melhor do que essa, não há outro caminho. Jesus mesmo disse: esse é o caminho, a verdade e a vida. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, vamos ficar de pé. Espero que os irmãos guardem essas palavras que falamos e que o Senhor vos ajude a compreender isso bem, porque nós estamos, eu não estou agora para cá e para lá com pena de ter dito o que eu digo, mas que Deus vos ajude a compreender isso.
porque isso a maior parte disso é espiritual. Isso vem tudo natural. Letras escritas, papel escrito, Bíblia escrita, é tudo natural. Mas o importante disso é o espiritual, que o Senhor te ajude a tu compreenderes isso dentro de ti. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida e tu serás abençoado. Irmão Silvino, que já terminou as suas férias, até que enfim, diz o português. Já terminei as suas férias e ele agora vai subir aqui acima e vai terminar a nossa reunião com oração. Como nós sempre estamos de fazer, vamos fazer agora também. Os amados irmãos que tenham um assunto e que queiram orar, pedir a nossa oração ou envolver-se nesta oração, podem levantar o seu mãozinha diante de Deus. Deus é poderoso. Nosso irmão está orando também neste sentido. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Graças e graças te damos, Senhor, para a tua presença maravilhosa no meio do teu povo, Senhor. Senhor, a tua presença foi presenciável ao nosso coração, Pai, aos nossos hoje espirituais. Graças e graças te damos, porque tu morreste, mas o Pai Celestial te ressuscitou para a honra e glória de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade de virmos adorar o teu nome na beleza da tua santidade, aleluia. Tu és um Deus sobre todos os deuses e o teu amor permanece para sempre, aleluia. Tu, Senhor, fizeste o mar e a terra e o céu e o teu amor permanece para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida e o seu amor permanece para sempre, aleluia. Assim nós pedimos, Senhor, ajudas, Senhor, a voltar ao primeiro amor com o teu amor. Graças te damos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, Pai amado, a buscar-te mais com todo o nosso coração e assim teremos uma íntima compaixão contigo, Senhor. Graças te damos pelo teu servo, Senhor, pela tua palavra aqui falada, ministrada ao teu povo. Senhor, e se há alguma alma que precisa de um toque esta manhã ou esta tarde, este dia, toque, Senhor. Só uma palavra tua há transformação, uma palavra tua, Senhor, há bênção sobre cada vida, aleluia. Pai, no nome de Jesus, aquele que levantou a sua mãe que precisa de ti, Senhor, toque, Senhor amado. Não importa a circunstância, tu és o Deus sobre todas as coisas e tudo o poder foi dado ao nome de Jesus, aleluia. Pai, leva-nos ao nosso lar, livrando-nos de tudo o mal e tudo o perigo, para a honra e glória que nós pedimos novamente uma bênção sobre o teu servo. Continue ungindo o teu servo com olhos, Senhor, dobrado do Espírito Santo. E Espírito Santo, vem, enche as nossas vidas, os nossos lares. No nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, para agora e sempre. Nos pedimos. Amém. Amados irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade em nossos seres, em nossos lares e em nossos familiares. E os amados irmãos dizem amém. Com isto, muito obrigado. Temos terminado a nossa reunião. Deus os abençoe em vossa viagem para casa.